Aleluia. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Livro de Atos, capítulo 13. Quem já encontrou, diga amém. Havia na igreja de Antioquia, na 100% Vida, aleluia, profetas e mestres, e doutores, e professores, e garis, e secretárias, e pedreiros, aleluia, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e Clarismundo, e Deise, e Rosângela, e Mário, e Andréia, e Beatriz, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, 21 dias de oração e jejum. Aleluia, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que o tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Aleluia. Irmãos, é muito difícil, né, a gente falar de missões, sem falar de Moçambique, falar de Zâmbia, sem falar de Moçambique. Mas quando o casal estava falando aqui, irmãos, me veio Atos 1:8 na minha cabeça. Porque, irmãos, é o que está acontecendo nessa igreja, não é verdade? Atos 1:8, o que diz lá? Mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aí começa as conjunções ali, irmãos. Sereis minhas testemunhas, tanto, quanto, e até. Olha que coisa tremenda. E aí o Senhor fala para nós nesta noite: ó, 100% vida, recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Santos, em São Vicente, em Praia Grande, em São Paulo, lá em Juazeiro do Norte, aleluia, lá na Zâmbia e até os confins da terra. Então é tremendo quando nós vivemos a palavra de Deus. E nós também, irmãos, somos muito gratos a Deus pela 100% Vida. Ao longo dos anos que tem nos dado suporte, tem nos dado apoio, e é sempre tão maravilhoso estar aqui convosco, é sempre tão maravilhoso, né, poder estar na companhia desse casal abençoado de pastores. Hoje de manhã estávamos lá em São Vicente. Vocês são uma igreja muito abençoada. E são muito amorosos, e nós louvamos a Deus por isso. Talvez você já tenha ouvido centenas de vezes que missões é feito, né, pelos joelhos daqueles que oram. Você já ouviu isso, não já? Então você está fazendo missões quando você ora por nós. E é tão tremendo, irmãos, porque quando nós chegamos lá na Zâmbia, nós nunca sentimos tanta dor de cabeça, tanta enxaqueca na vida, irmãos. Enxaqueca direto, às vezes numa semana, 2 enxaquecas na semana, 4, 5 vezes enxaqueca durante o mês, e aquela enxaqueca brava, irmãos, que aparecia ali as auras, e depois começava a doer a cabeça, a Deise. Nunca, irmãos, havíamos tido malária lá em Moçambique. 12 anos de Moçambique, nunca havíamos tido malária. E isso é um milagre, irmãos. Mas aí quando chegamos na Zâmbia, primeiro mês, Débora Sofia pega, Natan pega, Deise pega. Eu ainda não peguei não, graças a Deus. Mas eu só tenho um rim, né? Tem que tomar cuidado.
Ainda não peguei, graças a Deus, espero não pegar. Mas irmãos, quando a igreja ora por nós, nós nos sentimos fortalecidos. Aí talvez a tua oração parece que não está passando do teto, e aí você ora, Senhor, o missionário que está lá em Juazeiro, meu Deus, Senhor, o missionário que está lá na Zâmbia, Senhor, e parece que a oração não está subindo sim, porque nós sentimos lá o fortalecimento que vem do Senhor, através da tua intercessão, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você ora, Deus ouve as suas orações. Irmãos, antes de nós continuarmos com a palavra, gostaria de fazer uma oração, se vocês me permitem. Choveu muito em Moçambique, irmãos. Então, nós temos várias cidades em Moçambique que estão embaixo d'água. Até mesmo lá na região de Maputo, na Matola, muitas regiões embaixo d'água, enquanto não tem água lá no Juazeiro do Norte, né? Enquanto lá na Zâmbia falta água todo dia, irmãos. Lá em Moçambique eles estão alagados em muitas regiões. Tem igrejas de amigos nossos que estão dando suporte à vizinhança, à comunidade, porque perderam tudo. E agora precisam de um lugar para ficar e estão ficando na igreja. Será que nós podíamos fazer essa oração? Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, oramos, ó Deus, por Moçambique nesta noite. Senhor Deus eterno, quantas pessoas, ó Deus, estão desabrigadas, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, estão sem casa, estão sem lugar para ficar. Meu Deus eterno, por causa das inundações. Por isso, Deus, nós oramos nesta noite e pedimos, Senhor, Pai, que haja solução, que haja milagres, que haja respostas ali. E que as igrejas que estão ali, Senhor, possam dar o suporte que aquelas pessoas precisam, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Então, irmãos, é difícil falar de Zâmbia sem antes tocar um pouquinho no Moçambique. Em Moçambique, ficamos ali 12 anos. Nasceu Natan, nasceu Débora Sofia e nasceram filhos espirituais também. Hoje, a igreja que nós deixamos no bairro Casa Branca, em Maputo, é pastoreada pelo Rodrigues. O Rodrigues, irmãos, era um rapaz que ele dirigia o Chapa, que era o Lotação, e todo final de semana, toda sexta-feira, ele enchia a cara, ele gastava o dinheiro dele e curtia o que eles chamam lá de Dia do Homem, irmãos. Mas um dia o Rodrigues veio na igreja, irmãos. Veio na igreja porque ele achava que nós tínhamos emprego para ele ou trabalho para ele. Mas naquele dia o Rodrigues entregou a vida para o Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando o Rodrigues entregou a vida para o Senhor Jesus, amados, tinha um outro jovem que também se converteu. Mas aquele outro jovem ainda não estava firme e falou, Rodrigues, vamos lá tomar uma bebidazinha? Tomar uma cervejinha? E ele falou, vamos embora. Aí foi o Rodrigues que tinha aceitado Jesus, o amigo dele, e irmãos, quando chegaram no bar, pegaram a cerveja e tomam a cerveja, mas o Rodrigues não conseguiu beber a cerveja. E aí ele cuspiu a cerveja fora e falou, eu acho que aquele pastor fez alguma coisa para nós. E aí, irmãos, a vida do Rodrigues começou a mudar. Mas o que me chama a atenção na vida do Rodrigues, irmãos, é que o pai dele, um senhorzinho já de idade, sabendo quem era o filho dele, ele disse assim, olha, Deus olhou para minha casa, de todas as pessoas aqui do bairro, Deus caiu na minha casa e salvou o meu filho, aleluia. E hoje o Rodrigues está lá pastoreando a igreja para a glória de Jesus. Talvez você tenha um filho, um primo, alguém que você ama, que ainda não se converteu. Ore, creia, porque para Deus não é impossível. Mas deixa Deus agir, irmãos. Hoje, o Geraldo e a Ênia estão pastoreando uma outra igreja num bairro chamado Polana Caniço, irmãos. O Geraldo, quando veio para a igreja, ele veio porque ele queria jogar bola. Como vocês sabem, né? Mesmo sem ser jogador, eu era treinador.
E aí, irmãos, ele veio, treinou conosco, 14 anos de idade, se converteu, ficou firme, foi batizado, se posicionou. Enviamos ele como missionário para Pemba, irmãos, o norte de Moçambique. Ele passou 2 anos lá trabalhando, ganhando almas para Jesus, lá no norte de Moçambique. Depois desse tempo voltou para Maputo. Hoje está pastoreando um trabalho lá em Polana Caniço, em Maputo. E aí, irmãos, claro, temos muitos outros testemunhos, mas tem o Fernando. Fernando, irmãos, ele veio também com 14 anos. Ele era de uma religião tradicional africana lá de Moçambique. E religião tradicional africana, irmãos, é uma religião, irmãos, que tem uma mistura de cristianismo, de espiritismo, de macumba, tudo junto ali, irmãos. E aí o Fernando, ele se converteu, 14 aninhos. Um mês depois, mais ou menos, chega lá os líderes dos velhos apóstolos e falam para o Fernando: Fernando, é o seguinte, você tem que voltar para velhos apóstolos. Por quê? Se você não voltar, os espíritos vão lá e eles vão te atormentar e vai trazer muita confusão na tua casa. Foi uma ameaça mesmo. Mas aí o Fernando, ele olhou para aqueles anciãos da velha apóstolo e disse: olha, eu não vou voltar, porque agora eu encontrei a verdade, eu encontrei Jesus, e eu tenho certeza que esses espíritos não vão fazer mais nada. E ficou firme. Aí, irmãos, os anos foram passando, casamos o Fernando, consagramos ele a presbítero, e aí ele foi morar em Chicumbane, numa província chamada Gaza. Quando chegou lá, irmãos, em Chicumbane, o Fernando foi numa escola, e aí lá na escola não tinha professor de educação física, irmãos. E aí o Fernando chegou lá e falou: olha, eu quero ser professor de educação física nessa escola. E aí, você tem curso? É claro que eu tenho. Eu tenho o curso de treinador de futebol que o Clarismundo deu. Eu tenho curso de liderança que o Clarismundo deu. Eu tenho um curso de liderança que eu fiz no movimento esportivo. Irmão, só diploma de organização não governamental, mas nada de faculdade. Mas eles não tinham professor de educação física. Mas eles sabiam alguma coisa. Aí eles falaram: então tá bom, você pode vir dar aula de educação física. Ele falou: mas só tem uma condição. Eu quero falar de Jesus para as crianças. E aí eles aceitaram, irmãos. E o Fernando está lá em Chicumbane, com a mulher dele, pastoreando uma igreja. E toda semana ele tem 400 crianças para falar de Jesus durante a educação física. Então, depois de 12 anos em Moçambique, aí Deus manda a gente ir para a Zâmbia. E aí nós chegamos na Zâmbia. Lá em Moçambique, eu era treinador sem ser jogador e sem ser treinador. Mas aí agora eu vou para a Zâmbia e nós precisávamos administrar uma escola. Mas aí Deus deu um curso de formação lá em Moçambique. E aí nós chegamos lá, irmãos, o nosso desafio era transformar a escola em uma escola cristã. Nosso desafio era levar Jesus para as crianças. Porque, irmãos, hoje nós podemos na Zâmbia falar de Jesus. Hoje nós podemos na Zâmbia colocar Jesus na escola. Hoje nós podemos, as portas estão abertas. Mas vai chegar um dia lá na Zâmbia que vai chegar lá um governo socialista, irmãos. Esse é o movimento natural dos fins dos tempos, irmãos. Vai chegar lá um governo socialista e a primeira coisa que esse governo vai falar é que o Estado é o quê? O Estado é o quê? E aqui no Brasil, nas escolas, você pode falar de Buda, pode ou não pode? Claro que pode. Você pode falar do Mohammed, pode ou não pode? Você pode falar sobre macumba. Você pode chegar dentro da escola, fazer um trabalho de macumbaria, ninguém vai mexer com você. É ou não é, irmãos? Mas quando você chegar numa escola e falar de Jesus, você vai ser perseguido. É ou não é? Se você chega numa escola, qualquer uma delas,
do Estado, do governo, federal. Se você começa a falar de Jesus, alguém vai te perseguir. Sabe por que isso, irmãos? Porque o mundo nos odeia. Não, acho que você não entendeu, não. O mundo nos odeia. Por que o mundo nos odeia? Porque primeiro, o mundo odiou Jesus Cristo, irmãos. O mundo odiou Jesus Cristo, e esse mundo que odiou Jesus Cristo, esse sistema que odiou Jesus Cristo, odeia também todos os seus discípulos, irmãos. É por isso que você pode fazer macumbaria na escola, mas você não pode falar de Jesus. É por isso que você pode falar do Mohammed na escola, mas você não pode falar do único e verdadeiro Deus. Porque o mundo nos odeia, irmãos. Mas tem uma coisa que o mundo não entende. Nós amamos Jesus. E aonde nós vamos, nós levamos Jesus conosco. Se estamos na escola, levamos Jesus conosco. Se estamos no trabalho, levamos Jesus conosco. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Presta atenção no que eu vou falar para você. Se você está amando muito o mundo, você está se tornando inimigo de Deus. Mas tem uma coisa: aquele que ama a Deus é odiado pelo mundo. E não tem, irmãos, meio termo. O que eu falei? Não tem meio termo. Você dizer assim: eu sou quase crente. Você não é crente, você não é salvo, você não é filho de Deus. Deu para entender? Eu sou simpatizante. Olha, o simpatizante é aquela pessoa que está em cima do muro. Mas tem um detalhe: o muro não é de Deus. Você já ouviu essa história do muro? Já, né? Então o muro não é de Deus. Então se você está no muro, ali não é teu lugar. Sai de lá, vem para estar entre o povo de Deus, para a glória de Jesus, aleluia. Então nossa missão lá era transformar, irmãos, aquela escola em uma escola cristã. Foram muitos os desafios que nós tivemos ali. Um dos desafios é que o diretor pedagógico que estava lá era testemunha de Jeová. Meu Deus, como é que a gente vai tirar esse testemunho de Jeová daqui, Senhor? Porque ele não queria se converter. E aí falamos: Senhor, precisamos da intervenção tua. Tinha alguns professores que não eram crentes também. Como é que você tem uma escola cristã se os professores não são cristãos? Começamos a orar. E aonde é que começa a vitória do crente, irmãos? É na oração, é ou não é? A nossa vitória começa na oração. Irmãos, você não faz ideia do que é esse poço de água lá onde eles estão, irmãos. Você não faz ideia. Sabe por quê? Tem água todo dia na tua torneira, é ou não é? Não fazemos ideia. Lá na Zâmbia falta água todo dia. Lá na Zâmbia também falta energia todo dia, irmãos. É 4 horas de energia essa semana de manhã. Na semana que vem não tem de manhã, tem de tarde. Na outra semana não tem à tarde, tem à noite. E aí, irmãos, quem depende da energia do governo sofre muito. Mas tudo começa onde? Na oração, irmãos. Por isso que eu digo, quando você ora por nós, quando você ora por eles, quando você ora pelo que está na Bolívia, pelo Luiz que está na Bolívia, Deus vai usando você para que nós tenhamos vitória lá. Você é a nossa retaguarda, aleluia, que nos dá o suporte para que a gente possa avançar lá, irmãos. Aí começamos a orar. Aí um dia, o testemunho de Jeová chegou para mim e falou assim: Mr. Batista, eu passei num concurso, e aí eu vou deixar a escola. Quase que eu falei: graças a Deus, eu estava orando por isso, que Deus te abençoe, vai em paz. Mas é claro, a gente não faz isso, né, irmãos? Amém, que Deus abençoe, né? Seja feliz lá no seu trabalho, graças a Deus. Depois chegou os professores lá que também não eram crentes, não queriam saber de Deus. Olha, Mr. Batista, né, eu passei no concurso, também estou saindo. Aleluia! E aí, irmãos,
quando vinha alguém, entregava o currículo. Olha, eu estou sabendo que tem uns muzungo aí, que estão gerenciando a escola agora. Muzungo é branco, viu, irmãos? Né? Tem uns brancos aí que estão organizando a escola aí. Eu queria deixar meu currículo. A gente pegava o currículo, olhava, boa pessoa e tal. Você é de qual igreja mesmo? Eu sou... Tem igreja não? Tá bom, muito obrigado, viu? Você é de qual igreja mesmo? Não, sou da igreja tal, né? Pastor fulano de tal. Você faz o que lá na sua igreja? Eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo. Aleluia, isso aqui já é bom, viu? Porque, irmãos, a metodologia nós colocamos depois. Mas o camarada tem que ser crente. Tem que ser compromissado com Deus. Aí colocamos todos os professores crentes, irmãos. E aí, Senhor, precisamos de um diretor pedagógico bom mesmo. Aí conversando com o pessoal da escola da Igreja Batista, e aí o diretor da faculdade de educação da Faculdade Batista recomendou um rapaz para lá. Ele chegou, e aí eu falei, varão, a gente precisa fazer um projeto para evangelizar essas crianças. Ele disse, pastor, essa é a minha visão, pastor. Nós precisamos alcançar essas crianças para a glória de Jesus, pastor. Eu falei, amém. Aí hoje, irmãos, todos os professores, diretor pedagógico, são todos crentes para a glória de Jesus, aleluia. Aí, eu conhecia o projeto a metodologia Educação por Princípios. E eu conhecia o pastor Claudio Omar e a pastora Rose, que moram em Criciúma. Eles têm lá a igreja, o Colégio Batista Conectar. E aí, irmãos, eles trabalham com Educação por Princípios. Olha como é que são as coisas. Quando nós assumimos a escola, a pastora Rose orou a Deus e falou, Senhor, eu gostaria de ir lá ajudar o Clarismundo lá, implantar a metodologia de Educação por Princípios. Aí 2023 não deu, 2024 não deu, 2025 eles foram lá. Recebemos o pastor Claudio Omar, que é um dos donos da escola, o pastora Rose, que é a diretora pedagógica da escola, e a professora Rose. Irmãos, eles passaram uma semana treinando os nossos professores com a educação por princípios. E educação por princípios, irmãos, não é dar uma aula de religião na escola, não. Não é dar uma aula sobre Deus na escola, não. Educação por princípio é colocar Deus em todas as disciplinas, é colocar Deus em todas as matérias. O professor faz o programa de aula e coloca Deus no programa de aula deles. E sabe como que funciona, irmãos? Ele vai ensinar cores primárias, imagina. Ele não chega dizendo assim, olha, porque existe 4 cores primárias, porque é essa e aquela. Ele não chega falando isso. Ele chega para os alunos com o plano de aula dele e ele pergunta para os alunos, quem vocês acham que criou as cores? Aí os alunos falam, foi isso, foi aquilo. Aí algum aluno diz assim, foi Deus. Aí ele pergunta, aonde você viu que Deus criou as cores? Aí o aluno diz, Deus criou todas as coisas. Aí outro fala, Deus criou o arco-íris e lá tem as cores. Aí o professor entra no programa de aula, dizendo, e quais as cores que tem no arco-íris? Tem essa, tem essa, tem essa. Pois é, essa e essa são as cores primárias. Mas quem fez foi Deus. Então hoje, irmãos, a nossa metodologia é evangelizar as crianças com a própria disciplina para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Então hoje nós funcionamos como escola cristã. Eles têm devocional na segunda, têm devocional na sexta-feira, os professores têm devocional, e a nossa função lá, irmãos, é trazer recursos para a escola, a nossa função é fazer com que essa metodologia funcione para a glória do Senhor Jesus. Porque, irmãos, se nós alcançamos essas crianças, nós vamos influenciar uma geração, irmãos. Os nossos amados falaram quantas crianças que eles estão alcançando lá, irmãos. Centenas, milhares de crianças brasileiras no Nordeste que estão sendo alcançados. Que coisa tremenda, irmãos. Serão crianças que não vão pedir bênção ao Padre Cícero, aleluia. Serão crianças que quando tiverem desafios,
vão para os pés do Senhor e vão dizer: Senhor, eu confio no Senhor, aleluia! Essa é a nossa missão, influenciar essa próxima geração para a glória de Jesus. O texto que eu li, irmãos, aqui, fala da igreja de Antioquia. É uma igreja que ela não nasce no capítulo 13 de Atos. O capítulo 13 de Atos é uma igreja que já está firmada, já está consolidada, já está estruturada. Mas essa igreja, ela nasce, irmãos, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Porque houve perseguição em Jerusalém, mataram Estevão, irmãos. Estevão é assassinado. E a igreja sente a pressão, e a igreja foge, e a igreja se espalha por vários lugares, por várias regiões. Só quem não se dispersou foram os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os cristãos se espalharam por tantas outras regiões, irmãos. E aí, quando olhamos para o capítulo 11, a partir do versículo 19, diz assim: então os que foram dispersos, diga comigo, os que foram dispersos. Quem eram eles? Qual era o nome deles? Qual era a profissão deles? Qual era a formação deles? O texto não diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. A princípio, não anunciaram ninguém, a não ser os judeus. Mas olha o versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a tua atenção para um detalhe que passa de ser percebido na leitura. O detalhe que passa desapercebido é que nós não sabemos quem fundou a igreja de Antioquia. Você está entendendo? Porque o texto diz: os que foram dispersos, não sabemos quem era. Alguns deles foram até Antioquia, não sabemos o nome deles. E isso é tão tremendo, irmãos, porque aqueles crentes, a gente não sabe nada deles. Só sabemos que eles estavam em Jerusalém, eles foram cheios do Espírito Santo, veio a perseguição, e quando veio a perseguição, através ali dos religiosos, eles se espalharam. Depois veio a perseguição através de Herodes, mas a igreja se espalha. Mas o detalhe é que esses alguém, que nós não conhecemos o nome, eles tinham Jesus no coração deles. A luz de Jesus brilhava neles, o testemunho deles era forte, era alto e era visível, irmãos, aleluia. E aonde eles iam, eles levavam o sal, porque eles eram sal nessa terra. Aonde eles iam, eles brilhavam, irmãos, porque eles eram luz nesse mundo. Você está entendendo? Irmãos, isso é maravilhoso, porque grandes obras, elas acontecem às vezes, irmãos, por pessoas que nós nem sabemos o nome. Qual era o nome da escrava de Naamã? Você não sabe, não? Pastor, tem que ensinar teologia para esse povo, para eles saberem o nome da escrava de Naamã. Não tem nome, né, irmãos? Não tem como saber. O texto bíblico diz assim: olha, a escrava de Naamã viu o estado dele, que era leproso. Aquela menina era escrava. Qual o direito dela? Nenhum. Aquela menina era escrava. Ela podia reivindicar alguma coisa? Não. Aquela menina era escrava. Naamã podia fazer o que quisesse? Sim. Quisesse usá-la como escrava sexual, iria usar. Quisesse usá-la como tapete, iria usar.
quisesse deixá-la só lavando o prato o dia todo, ia fazer isso, porque ela era escrava, e escravo não tem direito. Mas tem algo fantástico, irmãos. Aquela menina, ela era curada emocionalmente, irmãos. Você está entendendo? Ela não guardava rancor do homem que foi lá em Israel, raptou-a e levou para sua casa e tratou-a como escrava. Ela não guardou mágoa, irmãos, nem ressentimento, nem dor no coração. Aquela jovem, ela não ficava se lamuriando e dizendo: esse homem mau, né, esse infeliz, tomara que morra, que essa lepra consuma tudo. Ela falava isso, irmãos. Era uma menina que conhecia o Deus de Israel, que sabia o poder do Deus de Israel. Pergunta para quem está do teu lado: você conhece o poder do teu Deus? Se você conhece o poder do teu Deus, você não pode ficar amarrado só olhando para o retrovisor, irmãos. Tem gente que só fica olhando para o retrovisor. Não vai dar certo. Isso aqui aconteceu comigo. Porque me tratou mal. Porque me bateu. Porque mentiu para mim. Porque não gostou de mim. Porque não me olhou. Porque não me cumprimentou. Porque não andou comigo. Porque não cuidou de mim. Só fico olhando para trás. Mas a Bíblia diz que quando nós olhamos para Jesus, há esperança. E aquela menina, ela falou uma palavra, irmãos, uma frase: se o meu Senhor estivesse lá em Israel, ele ia encontrar o homem de Deus e ele seria curado, aleluia. Que evangelismo mais estranho é esse? Ela não sentou, não apresentou nenhum estudo, simplesmente ela se expressou dizendo: se o meu Senhor estivesse em Israel. Irmãos, havia alguma coisa especial naquela menina. Sabe por quê? Porque a patroa acreditou nela. Só aí já é uma coisa importante, não é não? Ela escrava, fala lá, se acontecer. E a patroa acreditou. E algo mais, o dono dela também acreditou. E ele recebe o milagre. Mas qual era o nome dela? Ninguém sabe. Mas era alguém que fez a diferença. O texto que eu li hoje, irmãos, ele mostra para nós através de quem a obra é feita. O primeiro versículo, irmãos, diz assim: havia na igreja de Antioquia. A obra, ela é feita por aqueles que estão na igreja. A obra é feita por aqueles que estão aliançados na igreja, irmãos. Aqueles que experimentam a transformação dentro da igreja. A obra é feita, irmãos, por aqueles que fazem parte do corpo. Estamos falando de um corpo santo. O corpo de Deus, irmãos, o corpo da igreja, o corpo de Jesus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, irmãos. E quando nós estamos ligados nele, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia! Quando nós estamos nele, nós podemos avançar, irmãos. Quando nós estamos nele, nós enfrentamos barreiras, dificuldades, porque estamos nele. Havia na igreja. O diabo vai te tentar esse ano para você sair da igreja. Talvez você ouviu alguém dizer assim: 2026 vai ser o ano mais doce, vai ser um mar de rosas. Não é assim que funciona com a igreja, não é verdade, irmãos? Não é não, o mundo nos odeia, como é que vai ser um mar de rosas? Quando eu falo mundo, você entende, é o sistema do mundo, irmãos. Se você está lá no seu trabalho e tem alguém endemoniado lá, você acha que ele vai te amar? Ele vai te odiar.
até o dia que ele vai conhecer Jesus, e aí ele vai passar a te amar. Né, eu já falei para vocês uma vez, né, que o irmão Oséias, que me ganhou para Jesus, um crente muito chato, irmãos, que me chamava para ir para a igreja todo domingo ele dizia, vamos Clarismundo para a igreja, vamos Clarismundo para a igreja, até que um dia eu fui, irmãos, e aí naquele dia que eu fui, eu senti o amor de Deus na minha vida, senti que Deus me amava, então eu me converti, irmãos, não é porque eu não estava sem dinheiro, não, eu tinha o meu dinheiro, eu não me converti, porque eu estava doente, não, eu tinha saúde, eu não me converti, porque eu não estava bem, não, eu estava mais ou menos bem, claro que eu estava mal, que eu era filho do diabo, né, irmãos, mas eu achava que eu estava bem, mas eu me converti, porque eu senti o amor de Deus, que Ele me amava, e foi tão gostoso, irmãos, eu estava sentado ali, 17 aninhos, e de repente o amor de Deus encheu meu coração, e aí o que a gente faz quando a gente sente o amor de Deus? Só chora, e eu chorei, né? Mas um dia eu estou evangelizando nos morros lá de Vitória, e aí entro numa casa, encontro um endemoniado, e aí eu vou tratar o endemoniado bem, né? Porque ele não tinha manifestado ainda, e era uma pessoa normal, eu falei, como é que vai, tudo bem? E ele olhou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu não gosto de você, vai embora! É assim que o diabo nos vê, irmãos, ele quer nos destruir, mas aí eu já era crente, e eu falei, também não gosto de você, saia em nome de Jesus. E aí o rapaz, depois chegaram meus amigos que estavam comigo, oramos e ele ficou liberto. Mas irmãos, esse ano vai ter luta, esse ano vai ter dificuldade, esse ano você vai ser tentado a não vir para a igreja, você vai ser tentado a não participar da programação, esse ano você vai ser tentado a não ser fiel ao seu ministério, mas eu quero dizer para você, resista à tentação, em nome de Jesus, e permaneça, no final das contas, irmãos, e eu tenho falado isso em todas as igrejas que eu tenho ido, no final das contas, né, pastor? O que vale mesmo é a nossa perseverança. Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus disse assim, aquele que perseverar até o fim. Não é aquele que perseverar 5 anos, 10 anos, não. É até o fim, irmãos. É até a morte. É até você dar o último suspiro. É até lá que você tem que perseverar. Diga, eu preciso perseverar. Até o fim. É até o fim mesmo, irmãos. É até a morte, ou até Jesus voltar. Eu não sei se Jesus volta daqui a 5, 10 ou 20 anos, mas nós temos uma obrigação, perseverar até o fim. Então a obra de Deus, irmãos, ela é feita por aqueles que estão ligados à igreja, por aqueles que perseveram, por aqueles que não olham para trás, para aqueles que não ficam carregando um fardo de decepções, de lamúrias, né, de coisas do passado, não. Ele entrega todos os teus fardos aos pés da cruz. A obra de Deus ela é feita, irmãos, também por aqueles que estão servindo. O texto do versículo 2 diz assim, e servindo eles ao Senhor. Esse serviço aqui, irmãos, é o serviço de um escravo, o escravo da orelha furada. Que você conhece, que você já ouviu, que você sabe, é aquele escravo que recebe ali a liberdade, mas ele diz assim, não, eu quero continuar escravo do meu Senhor, porque Ele é bom, Ele é muito bom. Antes eu era escravo de Satanás, irmãos. Eu era mentiroso, eu não queria saber das coisas que Deus tinha, eu era rebelde, né? Eu me opunha às coisas de Deus, eu era escravo de Satanás, mas Deus entrou na minha vida e me transportou para o Filho do seu amor. Ele me transportou para a presença do Senhor, e hoje eu me tornei escravo de Jesus, escravo de Deus. É interessante que ninguém quer ser escravo de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos, sempre que ouvimos escravo, ser escravo de alguém, irmãos, nós sempre pensamos coisa ruim. Não é verdade?
Ninguém quer ser escravo de Deus. Ninguém quer ser o escravo da orelha furada que segue a Deus, irmãos. Porém, todos aqueles que se tornaram escravos de Deus, irmãos, porque a escravatura foi uma coisa horrível no mundo todo. E a escravatura foi contra os brancos, contra os amarelos, contra os pretos, contra todo mundo. E é horrível a escravatura. Mas nós decidimos ser escravos de Deus. O escravo de Deus, ele tem qual direito, irmãos? O meu direito é o que ele determinar. A minha vontade é o que ele determinar. É por isso que você é convidado a aceitar Jesus como teu Senhor. Então é Senhor e Salvador, mas tem algo maravilhoso, porque quando nós nos tornamos escravos de Jesus, de Deus, Ele não nos trata como escravos, mas Ele nos trata como filhos, irmãos, filhos amados, porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aleluia, a saber, aos que creem no seu nome, esses são filhos de Deus. E aquele que é escravo de Deus, irmãos, ele é chamado de filho, ele é chamado de amigo, aleluia, ele é chamado de filho amado, que coisa maravilhosa. Então vale a pena, e quando o texto fala que eles serviam ao Senhor, era um serviço sem esperar remuneração, irmãos. Eles estavam servindo, eles estavam se dedicando, e é interessante que os 3 primeiros séculos, irmãos, qual era a vantagem de ser cristão nos 3 primeiros séculos? Humanamente falando, nenhuma, não é? O irmão fez assim. Nos 3 primeiros séculos, humanamente falando, irmãos, não tinha vantagem nenhuma. Vamos fazer uma campanha para você comprar casa. Aí tudo bem, você comprava casa. Aí o governo descobria que você era judeu, era cristão. Ele ia lá, tomava sua casa, prendia você e jogava ainda lá no Coliseu. Aí você estava numa comunidade, escondidinho lá, ninguém sabia. Quando você chegava lá, né, no seu vizinho, você fazia meio peixe. E aí o seu vizinho, que era cristão, completava o peixe. Aí ele dizia, agora está seguro, pode entrar. Era senha, e aí os 2 eram cristãos e se abraçavam e tal. Mas alguém denunciava ali. E os romanos iam lá, prendiam todo mundo, pegava a casa, os bens, não tinha nada. Que vantagem tinha, irmãos, de ser cristão nessa época? A vantagem é que eles entenderam o verdadeiro sentido de ser cristão. A esperança deles estava em Jesus Cristo. A esperança deles estava em Deus. A esperança deles estava nas promessas do Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta para você é: onde está a tua esperança? Porque quando a tua esperança está no Senhor Jesus, nada te abala, nada impede de você continuar firme no Senhor e servindo eles ao Senhor. Disse o Espírito Santo. Aqueles que fazem a obra de Deus, irmãos, primeiramente eles estão ligados à igreja. Segundo, são aquelas pessoas que servem. Terceiro, irmãos, são aquelas pessoas que têm sensibilidade para ouvir o Espírito Santo falar. O pastor falou nesses 21 dias. Irmãos, serão 21 dias de resposta para a tua vida. Eu acredito nisso. Mas tem um detalhe. Às vezes não vai ser a resposta que você gostaria. Você está entendendo? Por exemplo, de repente você quer um menininho, um namoradinho que não é salvo, não é crente, aí você ora e jejua 21 dias, fala: Jesus, eu quero ele, Senhor. Aí o Senhor fala assim, aí o Senhor fala assim: não é ele não. E aí, o que você vai fazer? De repente você está para arrumar um emprego.
E nesse emprego, você vai ter que subornar, você vai ter que enganar. Nesse emprego, você vai ter que fazer coisas erradas. E aí você orou, jejuou, as portas se abriram. Mas o Senhor disse, não. O que você vai fazer? Irmão, eu estava pregando numa igreja, e aí eu estava falando sobre roubo, olha só. Não é todo dia que a gente prega sobre isso, né? Aí, estava pregando que não podemos ser ladrão, irmãos. Porque o ladrão vai para o inferno, é ou não é? Mas no mesmo lugar que diz que o ladrão vai para o inferno, também diz que o mentiroso vai também. Mas tem muita gente que mente. Irmãos, o zambiano mente que nem fica vermelho, irmãos. Ele mente na tua cara, você sabe que ele está mentindo, mas ele não está nem aí. E aí a gente tem que fazer um trabalho de discipulado para ensinar que mentira é tão pecado quanto o prostituto e quanto o ladrão. Posso ouvir amém? Então você que está mentindo aí, ó, corta, viu? Porque os mentirosos ficarão fora do reino de Deus. Aí eu pregando lá sobre roubar. Aí, depois do culto, durante a semana, um irmão ligou para mim e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor, posso ir na sua casa? Pode. Ele chegou lá e falou, pastor, eu trabalhava numa empresa de bebidas. Só que eu roubava lá, pastor. Eu era o tesoureiro, então eu ia desviando o dinheiro, maquiava, ninguém sabia. Igual acontece aqui no Brasil em alguns lugares, né? Aí, irmãos, mas ele falou, pastor, quando o senhor pregou, o Espírito Santo falou comigo. Eu cheguei lá para o meu chefe e falei, chefe, olha, eu quero confessar o meu crime, eu roubei a empresa. Aí o chefe falou, é verdade? Quanto você roubou? Ele falou, eu roubei tanto. Rapaz, é muito dinheiro, mas tudo bem, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Passou um mês mais ou menos, o chefe dele chegou e falou, sabe aquilo que você fazia para você? Faz para mim agora, viu? Que eu estou precisando de dinheiro. Aí ele passou a roubar para o chefe também. Mas o Espírito Santo continuou falando com ele. Ele falou, pastor, o que eu vou fazer? Eu falei, rapaz, você tem que resolver essa situação quanto antes. Sabe o que ele fez? Ligou para o dono da empresa que estava na África do Sul. Ligou para o dono da empresa, falou, ô senhor fulano de tal, é o seguinte, eu estava roubando a sua empresa e agora eu estou roubando para o chefe. Mas eu aceitei Jesus e eu não quero roubar mais, eu estou arrependido. No outro dia, o dono da empresa chegou lá, fez uma auditoria, descobriu que realmente estava roubando muito dinheiro. E aí, irmãos, chegou para aquele irmão e falou assim, olha, é o seguinte, vou mandar você embora, você vai embora, não quero ver você nunca mais na minha vida, mas ó, vai ficar tudo por isso mesmo. E ele foi embora. Aí ele ligou para mim e falou, pastor, eu fui mandado embora. Mas tem uma coisa, hoje eu sou um homem livre, eu não sou mais ladrão, para a glória de Jesus, aleluia. Irmãos, ele ouviu a voz do Espírito Santo. E qual é a maneira mais direta para você ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos? É a Bíblia, é a leitura, é a meditação, irmãos. Esses irmãos que eu falei para você, lá de Moçambique, irmãos, quase todos eles, e muito mais, já leram a Bíblia toda, já leram a Bíblia toda. Mas por quê? Porque a gente ensina, você tem que ler a Bíblia toda. Porque a palavra não volta vazia, e quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, até quando você não está com vontade. Quem já leu a Bíblia sem vontade? Eu já li a Bíblia sem vontade, irmãos. Pastor missionário, às vezes, também não tem vontade de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a carne não quer ler a Bíblia. A carne não quer. Aí eu tenho que ler. E eu gosto de ler a Bíblia toda durante o ano, né? Mas eu sou muito complicado para ler 3 capítulos por dia. E aí o que eu faço? Eu leio em 3 meses. Né? Ou em 5 meses. 15 capítulos por dia. Irmãos, é tão fantástico, é tão maravilhoso, porque Deus vai falando conosco. Então a obra de Deus, ela é feita, irmãos. O Evangelho vai por aqueles que conseguem ouvir o Espírito Santo falar. Quando Deus falou comigo a primeira vez para a obra missionária, irmãos,
Eu tinha 17 anos, estava num culto como esse, o pastor estava pregando, dai-lhe voz de comer. E eu disse, Senhor, conte comigo, me leva porque eu quero, Senhor, pregar o teu evangelho. E estou até hoje, irmãos, pregando o evangelho. E eu tenho um sonho. O meu sonho, irmãos, é quando vencer o meu tempo no campo, né? Talvez mais uns 4 ou 5 anos, talvez, vencer o meu tempo no campo, voltar. Voltar, sabe para quê? Para preparar aqueles jovens que estão lá em cima, para eles irem para o campo missionário, aleluia! Chegar aqui, irmãos, e preparar uma nova geração de missionários, uma nova geração de pregadores, uma nova geração de pessoas que vão ser luz nas nações, para a glória de Jesus, aleluia! Esse é o meu sonho, irmãos, quando eu voltar. O Espírito Santo tem falado comigo acerca disso. Então a obra de Deus ela é feita, irmãos, por aqueles que estão na igreja, por aqueles que servem na igreja, por aqueles que ouvem o Espírito Santo falar. E para a gente terminar, irmãos, isso não quer dizer que eu vou terminar imediatamente, mas tem que falar assim, né? Irmãos, e por último, a obra de Deus é feita por aqueles que são dispostos a obedecer. E, irmãos, isso é tão simples, não é verdade, pastor? O que tem de extraordinário disso, irmãos? O que eu estou pregando de novo para você aqui? Que a obra de Deus é feita por aqueles que estão dispostos a obedecer, irmãos. Mas o problema é que tem muita gente que sabe o que Deus quer, mas não faz. Sabe o que Deus está pedindo e não obedece. O maior exemplo de obediência, irmãos, que a gente vê na Bíblia é o nosso próprio Senhor, que Ele vem ao mundo, irmãos, e Ele ora, e Ele fala, Pai, ó, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Você já parou para pensar na angústia de Jesus naquele momento? Ele sabendo que ele seria perfurado nos braços, na mão, nos pés, que ele seria cortado, que aquela coroa de espinho iria entrar na cabeça dele, os espinhos iam ficar ali, ia ficar latejando, ele ia sentir dor, ele sabia exatamente, e ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Senhor. Quanta dor Jesus estava sentindo naquele momento. Mas ele termina dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós precisamos, irmãos, de ter esse coração igual a Jesus, irmãos. Né? Às vezes eu coloco um perfume assim, aí o pessoal pega e fala, você está cheiroso? Eu falo, estou cheiroso igual a Jesus. Porque a Bíblia fala do perfume de Jesus. Mas, irmãos, nós temos que refletir esse perfume de Jesus. Aonde a gente vai, as pessoas têm que nos confundir com Jesus. Como aconteceu com David Livingstone, irmãos. Você lembra do David Livingstone? A Zâmbia é a terra do David Livingstone. A Zâmbia é a terra onde o David Livingstone, irmãos, morreu de joelho diante da sua cama, com malária, com febre, com diarreia. Mas ele morreu orando ali na beirada da sua cama. Mas em muitas aldeias onde ele passou, os nativos confundiram ele com Jesus. Porque aonde ele passava, irmãos, ele levava o brilho de Jesus. Ele levava a fragrância de Jesus aonde ele ia. A obra de Deus é feita por aqueles que estão dispostos a obedecer. Será que podemos ficar em pé? Aqueles irmãos e irmãs que nós não sabemos o nome, que fundaram a igreja de Antioquia, irmãos. Eles eram homens e mulheres pertencentes à igreja, irmãos.
mesmo que não tivesse nenhuma recompensa material, mas eles sabiam que tinha uma recompensa na presença de Deus, irmãos. Eram homens e mulheres dispostos a servir, irmãos. Que muitos deles exerciam uma liderança serva. Eram homens e mulheres que eles ouviram o Espírito Santo falar. As palavras de Jesus: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eram homens e mulheres dispostos a obedecer. Você que é pedreiro, você alcança uma classe que talvez o pastor não vai alcançar. Você que é enfermeiro, você vai estar com pessoas que talvez os pastores não estarão lá. Você que é médico, vai estar atendendo pessoas que talvez nunca vieram, nem tiveram desejo de vir na igreja, mas você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para eles ali. Mas é só necessário uma coisa: obedecer. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que você sentiu Deus cobrando algo específico da tua vida? Que você sentiu, poxa vida, Deus está falando já isso comigo há muito tempo, e Deus está me cobrando de novo isso. Tem alguém aqui que está tendo esse conflito com Jesus? Se tem, coloca a sua mão no coração aí. Aleluia. Você que ouviu a voz de Deus, você que ouviu Deus falar com você algo específico, coloque a sua mão no coração, em nome de Jesus. Se puder alguém ficar junto com esse jovem aqui na frente também, pode ficar, por favor. Eu quero orar por você que está com a mão no coração, porque eu tenho certeza que Deus quer que você saia daqui determinado, que você saia daqui determinado a obedecer, a fazer o que Jesus está pedindo de você. Então eu vou orar por você, em nome de Jesus. Ele quer voltar para Jesus? Amém. Eu quero orar por você, querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Pai. Cada irmão, irmã que está com a mão no coração, Senhor, eu quero orar por eles agora, porque eles entenderam, Deus, há algo que é preciso, uma atitude de obediência, já, imediatamente, Senhor. Por isso eu oro, Deus, e peço a Tua bênção sobre eles, Pai, para que eles possam, Senhor, sair daqui hoje determinados a obedecer, sair daqui hoje ouvindo a voz do Espírito Santo, sair daqui hoje, Deus, e continuar a servir, sair daqui hoje, meu Deus eterno, e continuar ligados ao corpo do Senhor. Pai, nós oramos também, Senhor, por esse jovem que está aqui à frente, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa libertá-lo de todo mal, que o Senhor possa libertá-lo desse espírito do álcool, em nome de Jesus. Saia, meu Deus, e que ele possa voltar para a Tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos e o abençoamos, Deus, nesta noite, para que seja, Deus, uma noite de salvação na vida dele, em nome de Jesus. Pai, abençoa a Tua filha, Senhor. Manifesta o Teu poder na vida dela, Pai querido, que ela possa, Senhor, estar colocando em prática, experimentando e vivendo o melhor do Senhor para a vida dela, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos, Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome e queremos dizer, Senhor, conte conosco, Senhor. Pai, conte conosco, porque nós decidimos, Senhor, atender ao Teu chamado, atender, ó Deus eterno, Pai querido, a essa porta
de esperança que o Senhor abriu para nós. Eu oro, Deus, grato ao Senhor. E se você concorda, aplauda o Senhor em nome de Jesus, dando glórias, dando honra, exaltando o nome daquele que é, que era e que há de vir, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador. Aleluia! Seja engrandecido, Senhor. Seja adorado, Jesus.